boa noite. Esperando as pessoas chegarem, esperando que todos sejam informados pelo Instagram sobre essa live. Hoje nós vamos falar sobre hipnose sistêmica e o uso dessa técnica na constelação familiar. Bem-vindos. Eu avisei que a live também ia ser transmitida pelo YouTube, porém eu não estou na minha cidade, precisei vir para São Paulo e trouxe só o celular, então eu estou fazendo só a transmissão por aqui. Eu vou deixar o vídeo salvo e vou subir para o YouTube depois, tá? Por enquanto ela vai ficar aqui no Instagram, vou mandar para o IGTV, vai ficar gravado no IGTV. Nós vamos falar sobre a hipnose sistêmica e o uso dessa técnica na constelação familiar. Então vamos lá. A constelação é uma técnica que ela abre e traz muitas informações que estão lá no inconsciente. Existem técnicas que a gente pode agregar para trabalhar isso também, para ajudar a acessar essas informações. Na live passada, a gente falou sobre o uso da apometria nas constelações familiares. Então, a diferença entre a apometria sistêmica e a apometria espiritual e o uso dessa apometria sistêmica ou apometria terapêutica dentro da constelação. Essa live está gravada no IGTV e no YouTube. Com relação à hipnose, não é aquela hipnose de filme, nada disso. A gente está falando da hipnose ericksoniana usada na programação neurolinguística. Oi, Patrícia, Luiz, bem-vindos. Então, é uma técnica que ajuda a acessar os desdobramentos dos blocos do ego e de vidas passadas. Eu vou falar primeiro um pouquinho desse desdobramento de tempo e espaço e como que a gente acessa essas imagens, essas memórias, essas informações. A constelação, ela é sempre um passo no escuro, é como se a gente fosse montando um quebra-cabeça. As informações começam a aparecer, começam a vir, mas como que a gente sabe, né, se a gente não está criando, se a gente não está inventando, se a gente não está ouvindo a nossa própria mente, como que a gente sabe que as informações, elas são realmente do campo do cliente, se são informações fidedignas. Então, existem técnicas de proteção desse campo que eu uso a partir da apometria, também uso de cristais, sem contar, né, todos os firmamentos, orações. A gente sempre que vai trabalhar, eu vou começar agora a fazer em voz alta, uma coisa que eu sempre fiz silenciosamente. Mas eu acho importante falar, né, que todo atendimento que eu vou fazer, eu peço autorização, que tudo ocorra dentro da ética, da ordem e da justiça divina, que eu interfira somente onde for permitido. Então, às vezes a pessoa, ela quer ajuda, mas ela quer só aqui, ó. Ela não quer aqui no coração. Se tá difícil acessar essas informações do coração, talvez tenha alguma coisa que a impeça. Então, determinando que a gente vai acessar as informações dentro da justiça, da ética, da ordem, e tem mais, tem coisas que a pessoa precisa vivenciar. E se a gente tira, entre aspas, primeiro que a gente não tira nada, mas se a gente mexe ali num aprendizado, numa situação onde é o aprendizado da pessoa, a gente tira a oportunidade dela evoluir, a gente tira esse aprendizado. Então é importante que a gente interfira até onde haja permissão, né? Então esse é o passo primordial. Na hipnose eu não uso a hipnose clássica, eu uso a hipnose ericksoniana, clássica no sentido, não uso a técnica com todas as dentro da hipnose ericksoniana, mas eu não uso a técnica todinha da hipnose, assim como eu não uso a técnica todinha da apometria. Eu uso partes dela, né? Cromoterapia mental, a geometria sagrada. Na hipnose, a gente
desdobra os blocos do ego. Esse desdobramento é a partir de uma técnica apométrica, então a gente mistura as duas técnicas, eu pelo menos, né? Mistura as duas técnicas e o cliente vai junto na imagem. Tem gente que chama essa técnica dentro da constelação de constelação meditativa, que é uma das partes da hipnose ericksoniana, que vem de uma técnica chamada programação neurolinguística, né? Então a gente está embasado em estudos, a gente não está inventando que a gente está lá entrando no inconsciente, a gente tem técnicas para isso, tem estudo para isso. Então a gente viaja, entre aspas, com a pessoa nessa linha do tempo, nesse tempo e espaço, por exemplo, para a infância dela. Então traz a imagem, por exemplo, né? A imagem que começa, estou vendo uma criança, traz essa imagem, sente essa criança, quantos anos ela tem? Sei lá, 6. Que roupa ela está usando? A pessoa começa a perceber a imagem que está lá no inconsciente dela, a gente dá tempo e atenção. Tem velocidade de fala, tem entonação de voz, tudo isso que induz a desligar um pouquinho a mente barulhenta, que é o neocórtex, para a gente acessar essas informações que estão lá numa parte do nosso inconsciente. Então, como que é essa criança? Ela está como? Ela está triste? Ela está brava? Ela está assustada? E a pessoa começa a descrever as informações. Tem gente que tem uma visão cega, entre aspas. Ela sabe dizer o que está acontecendo, mas ela não vê. Tem outras pessoas que têm a sensação, nossa, eu me sinto essa criança, por exemplo, criança, né? E eu vejo o ambiente e eu sei que sou eu. E a pessoa começa a descrever. Por quê? Porque cada um tem uma via de acesso no inconsciente. Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é mais visual. Então cada um vai por uma via de acesso. Se a pessoa, por exemplo, ela é mais sinestésica, ela vai sentir, ela é capaz de ver o ambiente, mesmo que esse ambiente seja criado, imaginado. Não tem problema, é como a pessoa sentiu. Então ela tá dentro da história, ela não tá olhando de longe, não é com os bonequinhos ali falando, olha como o fulano, olha essa situação. Não, ela sente, ela entra dentro da história. É a técnica que eu mais uso. As pessoas nem percebem que é uma técnica de hipnose. Então, traz a sua criança no momento que aconteceu aquela situação. Se ela tá brava, como que ela tá? Do jeitinho que você tá agora. Eu sempre falo isso. 2021, com anel, brinco, o cabelo desse corte, dessa cor, a roupa tal, do jeito que você tá agora, vamos voltar lá naquela imagem, lá do passado. E aí eu vou usar um pouquinho de apometria para ajudar nesse desdobramento de tempo e espaço. Chega lá no passado, conversa com a sua criança. Ou a gente também pode ir no passado mais longe ainda, a gente pode ir para uma vida passada, né? Conversa com essa pessoa, com essa criança, conversa com você no passado e diz a ela, eu sou você e eu voltei do futuro para te buscar. E aí eu já vou usando, junto com a hipnose, técnicas de apometria, onde eu vou tirando da ilusão, da autoilusão, trazendo a memória original. Isso é técnica de apometria que a gente vai ver no curso, junto com a hipnose. Uso a cromoterapia mental para acalmar, cores que acalmam, cores que tiram a angústia, cores que trazem a verdade, né? Então, o uso da cromoterapia mental misturada com essa técnica de hipnose. E a gente conversa com essa memória. No xamanismo, é um processo muito parecido no xamanismo, só que no xamanismo é chamado de, como é que eles chamam? Fragmentos de alma. E essa viagem no tempo e espaço é pelo tambor, né? Ele vai entrando numa frequência, a pessoa vai se desdobrando e as imagens começam a vir e o terapeuta, no caso do xamanismo, tá? Ele vai conversando com aquela memória, com aquele fragmento de alma, vai trazendo para o presente, explicando que aqui, no aqui e agora,
aquilo já passou, não faz mais sentido, traz o aprendizado, ou seja, promove a desidentificação psíquica e emocional da situação. No caso da hipnose, junto com a apometria sistêmica, a gente desidentifica das questões psíquicas, emocionais, ressignifica tudo isso, traz o aprendizado, o entendimento do porquê aquela situação aconteceu. A gente sabe que não existe acaso, né? Acalma no sentido em que a pessoa entende os motivos pelos quais aquela situação está acontecendo ali, aquela situação aconteceu. E na apometria a gente já também encaminha dentro da ética, da ordem, né, da justiça divina. E nisso a gente vai aprofundar um pouco mais no curso, para separar muito bem essa apometria espiritual da apometria terapêutica. No Brasil, a maioria das apometrias são apometrias espirituais. Nos Estados Unidos, a maioria esmagadora das apometrias, todas que eu conheço lá, são de apometrias terapêuticas. Então existe às vezes uma confusão, né, das pessoas que acham que podem usar a técnica completa da apometria dentro de um consultório. Não, tem parte que é espiritual, porque a gente não tem mesmo como saber se aquela pessoa, se aquela memória, se aquele, ou no caso um espírito, se ele pode ir para o lugar X, para o lugar Y. A gente não tem as informações, digamos assim, para isso. E mesmo se tivéssemos, quem é a Elaine na fila do pão? Quem sou eu para encaminhar para algum lugar? Né? O mundo astral, ele é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Eu lembro um livro acho que foi do Vanderlei Oliveira, não lembro o título, que um dirigente de uma casa espírita, ele desencarna, chega lá na colônia espiritual e fica muito bravo, mas muito bravo. E ele falava assim, tudo que eu li nos livros de André Luiz, né, que foram psicografados por Chico Xavier, não é nada disso que o André Luiz escreveu, tá tudo diferente aqui. Ele ficava muito bravo. E aí um dos mentores falou assim, então, o que o André Luiz escreveu nos livros, é um grãozinho de areia. Aqui você está vendo parte da praia, parte, porque existem outras dimensões, outras colônias, tanto, né, que na verdade não é em cima e embaixo, mas enfim. E aí ele tem muito mais coisa. Então, quem sou eu para saber se aquela pessoa está pronta, se ela pode, se ela deve, né, ir para o lugar X, para o lugar Y? Então, o objetivo do uso da apometria, neste caso, é usar alguns recursos de proteção, por exemplo, geometria sagrada, que são as pirâmides, que são a forma que mais protege o campo, técnicas que protegem o mental, para o mental da pessoa não interferir no campo, tirar a resistência, proteger as emoções, a cromoterapia mental, que faz parte da apometria, ajudar nesse desdobramento de tempo e espaço com a hipnose e trazer essas memórias, esses blocos do ego que estão lá feridos para o aqui e agora. Parte dela pode ser encaminhada dependendo de uma série de fatores, a gente vai conversar um pouco mais no curso. Então, eu agrego essas duas técnicas. Eu não consigo trabalhar só com a hipnose, né? Apesar de todos os recursos e estudos aí na Sociedade Brasileira de Programação Linguística, não é esse o caso, é uma adaptação, né? Assim como também eu navego neste mundo da constelação junto com a neurociência. E como assim com a neurociência? Eu lembro que a neurociência que trabalha a memória celular, neurociência de reorganização do sistema nervoso autônomo decorrente de traumas que o corpo se desorganiza. Eu lembro de uma sessão que a pessoa veio trabalhar, neurociência só, ela veio trabalhar uma questão fisiológica, aquela perna que não parava de balançar, a síndrome da perna irritável. E estava lá reorganizando o sistema nervoso dela, na qual os hormônios e neurotransmissores envolvidos no evento estressante são reabsorvidos e aí a pessoa, a perna para, né, uma vez que reabsorve esses hormônios, neurotransmissores. No caso daquela moça, não parava, ela estava 10 minutos, eu falei, eu vou ter que interromper do jeito que está e vou ter que pedir uma supervisão porque não está funcionando, né, usando todos os recursos
da neurociência, que é a experiência somática, e não funcionava. E aí veio uma imagem na minha cabeça, de repente, assim, eu via um cavaleiro medieval, com roupas de um cavaleiro medieval, aquelas árvores todas retinhas, igual a floresta de Peter Pan, floresta europeia, né? E ele se escondia atrás da árvore, olhava, se escondia e corria. Parava numa outra árvore, aí eu falei pra ela, fala pro seu corpo que aqui é mais seguro, que não precisa fugir mais. E aí ela achou. Aí eu falei, nossa, dá pra usar a neurociência no meio da constelação. E usar a constelação no meio da neurociência. Teve uma outra vez, no começo, né, quando eu comecei a perceber o uso da neurociência na constelação familiar. Eu estava num grupo aqui em São Paulo, eu estava participando, assistindo a constelação, e um dos representantes caiu no chão e ele parecia que estava convulsionando, de tanto ele tremilicava ali no chão. A terapeuta que estava conduzindo a constelação olhou para mim, ela sabia que eu também era terapeuta de experiência somática, ela não é terapeuta de experiência somática, mas o marido dela era meu colega de experiência somática, de neurociência. Ela olhou para mim, eu já entrei no campo e comecei a usar toques, né, de tocar nas articulações, que são os locais onde mais armazena trauma, sem falar nada. Era uma constelação em grupo oculta. Então, nesses toques, eu ia reorganizando o sistema nervoso autônomo do representante, e aí a pessoa foi acalmando. Aquilo era um choque, um trauma, né? E aí eu cheguei no ouvido dela, falei, o que foi isso? Porque essa pessoa aqui precisa de uma continuidade, de um tratamento fisiológico, inclusive, né? De neurociência, porque ali foi um band-aid, digamos assim. Aí ela falou, foi um acidente de carro. E a pessoa que sobreviveu, a única sobrevivente, está sentado ali, ó. Esse aqui é só o representante. Então, o choque e o trauma, a hora que ela estava constelando o acidente, as pessoas que morreram ali, né, entender aquela dor, trabalhar tudo aquilo, só que veio junto uma memória traumática, fisiológica. Não dá para separar corpo, mente e espírito e as emoções, não dá, tá tudo junto e misturado. Então, quando a gente tem vários recursos, várias opções, a gente consegue navegar. Então, quando a pessoa começa, assim, hoje, por exemplo, fui fazer uma constelação de mapa astral, constelar o mapa da pessoa. Então, primeiro eu olhei o mapa, olha, tem uma tensão aqui no entre o planeta X com o planeta Y. Vamos ver por quê, porque o mapa é o nosso manual de instrução. Ó, você tem que resolver isso aqui. Vamos ver por quê, aonde que você está identificado, lá com seus ancestrais, ou você mesmo, ó, karmicamente, casa 12, a karma, a vida passada mostra tal coisa. Mas aí eu olhava especificamente para um planeta e me dava uma dor de cabeça. Aí eu comecei, sente um pouquinho essa dor, né? Através da neurociência. E aí fui constelando o mapa, no caso ali colocando os planetas, usei outros recursos também, como por exemplo asteroides, Quiron, coloquei a Vesta, que representa o eu superior, usei um pouquinho da mitologia grega, né? Tem Juno, que é a única mulher do Olimpo casada com Zeus, que representa o casamento. Enfim, a gente foi trabalhando ali através da hidroconstelação, a constelação na água, com os bonequinhos, na verdade são os planetas ali de VA, associando com a neurociência. Sente um pouquinho essa dor de cabeça, se ela tivesse um sentimento, que sentimento teria. A gente foi cavando e buscando. Desdobrei, fui lá no passado, a partir da hipnose sistêmica, entendemos o porquê daquela situação, uma vida em que faz mau uso do dinheiro, tirou o lugar de dignidade dos seres humanos em relação à exploração dessas pessoas, ressignificou isso, trouxe para o presente, né? E ainda tem alguns outros desdobramentos que serão necessários. Usei recursos de apometria para ajudar aquelas pessoas que foram prejudicadas lá no passado. E tem encaminhamentos que essa pessoa, a partir de agora, começa a dar na vida dela. Falei, ó, Júpiter aqui está retrógrado. Significa que você prometeu, antes de você vir aqui, lá no conselho kármico, que você ia dar
na continuidade, que você ia ajudar as pessoas que um dia prejudicou a partir disso, né? A partir da... Júpiter está mostrando aqui, vamos entender o que o Júpiter significa. Por exemplo, né? No caso dela, Júpiter estava retrógrado e tinha um outro planeta, acho que era Quiron. Quiron representa a cura, né? O curador ferido, no lugar onde você foi mais ferido, quando você se cura, você consegue curar o outro. E entendemos a dinâmica ali, do que impedia, do que precisa fazer a partir de agora, porque a constelação ela não se encerra ali. Essa constelação, a partir do momento que ela entende o que ela precisa fazer, ela continua na vida. Ela falou, agora eu preciso cuidar disso. A constelação trouxe o entendimento, eu ressignifiquei ali no passado, sinto muito para as pessoas que eu prejudiquei, mas o que eu posso fazer a partir de agora? Porque senão vira cômodo, né? É uma coisa assim, faz uma constelação e resolve a vida, tipo mãe de Ná. Resolve os seus problemas e eu não preciso me esforçar. E não é assim, né? A constelação, ela não acaba em si, ela é um dos recursos para você dar continuidade e arregaçar as mangas, né? Porque, tudo bem, é uma intervenção cirúrgica na alma de uma pessoa. Vai melhorar muita coisa? Vai resolver muita coisa? Sim. Mas ela também vai dar direcionamentos para que você continue caminhando e você continue agindo na sua vida. Porque você é o autor da sua vida, você não é espectador. E aí ela entendeu o que o Júpiter ali estava dizendo para ela, o que ela precisava fazer, e ela falava assim, eu já sonhei que eu fazia isso e isso, lembrei que aconteceu tal coisa. Eram todos sinais do universo, do anjo da guarda, do mentor, sei lá, falando, ó, o caminho é esse. E a constelação revelou de uma forma mais clara para ela, né? Constelação de mapa astral vai muito profundo mesmo. É aquele fundo do poço temporal que a constelação tradicional não alcança, a constelação de mapa alcança. É muito lindo. E eu não consegui trabalhar todas as questões, todas as tensões astrológicas ali, mas porque depende do emaranhamento sistêmico ali daqueles planetas, mas a gente já caminhou bastante. Entendemos porque ali também tinha aspectos bem tensos com Saturno, né? O retorno de Saturno, entender por que não girava algumas coisas na vida. A roda da fortuna também estava ali tensa, junto com a cauda do dragão, que representa o que você deixou de fazer ou o que você fez errado em relação ao trabalho, ao propósito de vida em épocas passadas, diferentemente de achar que é só pai e mãe. No caso ali não era. Eu lembro uma vez que eu estava constelando num grupo e uma questão de trabalho financeira ali que a pessoa veio constelar, e uma das pessoas fez, eu faço constelação oculta quando é grupo, né? Eu não falo o assunto, eu falo só ouvido ali, ou quando é online no WhatsApp para a pessoa que está fazendo a constelação, os outros não precisam saber, por respeito, por privacidade. Já leio aqui, Karine, já te respondo sobre o mapa. Por respeito, por privacidade, eu não falo quem é quem no papel, se a pessoa representa a mãe, o pai, vizinho. Claro que algumas questões acabam ficando óbvias pelo contexto. E ficou óbvio pelo contexto ali naquela constelação, naquele caso, e a pessoa chegou no intervalo e falou assim, olha, lá na minha cidade, a cidade dela é Grande São Paulo, ABC, né? O constelador, ele fala que essa questão aí tá ligado a pai e mãe. E aqui apareceu escravidão? Então, essa pessoa, em épocas passadas ou ancestrais dela, tiraram o lugar de dignidade de seres humanos com a escravidão. Então hoje ela está identificada com esses escravos e ela não consegue prosperar. Por mais que ela tenha estudo, por mais que ela saiba das capacidades dela, por mais que ela tenha uma boa relação com o pai e mãe dela, a questão é outra. Está em outra parte do inconsciente dela. Então, Bert Hellinger dizia mesmo que ele gostaria que ele fosse, que termo que ele usou? Não é superado, parecido com isso, eu vou lembrar. Se a Soraya estiver assistindo aqui, me lembra uma das alunas do curso aqui, que ela sabe a frase certinha do Bert Hellinger, quando ele falou para ele ser superado, eu não lembro se é essa palavra. Então, quando essa pessoa fica engessada, presa em casos que é só pai e mãe, ela não avança, porque às vezes estão em outras partes do inconsciente.
No caso daquela pessoa que estava constelando aquele assunto, estava ligado à escravidão e não à dificuldade com a mãe, né? Por que eu faço constelação oculta? Tá vindo aqui assim. Vamos supor que a gente fale alto para as pessoas no grupo, claro que individual é diferente, mas até coisa individual, falou assim, ó, tô colocando um bonequinho aqui, daqui a pouco eu te falo o que é. Justamente para o mental não interferir. Naquele caso, no grupo eu faço oculto, sempre, e aí coloco uma pessoa para representar a mãe, o dinheiro, a empresa, a dificuldade, o relacionamento, enfim, a doença, o que for. A gente está trabalhando com energia. Se a gente está trabalhando com energia, a gente não precisa verbalizar, né? Olha nos olhos, transmite o papel. Então, vamos supor, mãe, né? E coloquei lá, a pessoa não deu 2 minutinhos, a pessoa chega no meu ouvido assim, tá igualzinho o comportamento do meu tio, mudou o papel, o inconsciente, o campo trouxe outra informação. Então, esse é um dos motivos que eu faço oculto. Além da privacidade, do respeito, para que haja a possibilidade de mudar de campo, de informação, de trazer outras coisas. Senão a pessoa enrijece, sei lá, no papel de mãe, sei lá, se naquela geração, naquela família, a mãe morreu no parto, sei lá, se a pessoa foi criada só por homens, ela não teve contato com a mãe, vamos supor. Se a gente fala alto, às vezes o representante enrijece naquele papel e não sai do lugar, a constelação não sai do lugar por isso, às vezes. Então, esse é um dos motivos, respeito, privacidade, possibilidade de mudar de papel. Esqueci. E tinha mais um, daqui a pouco eu lembro. Aí a Karine me perguntou aqui sobre em que caso se faz constelação de mapa quando a pessoa quer aprofundar muito em autoconhecimento. Pode também fazer no caso de sei lá, um caso específico. Vamos supor que a pessoa perceba que ela tem uma dificuldade em relação a, sei lá, relacionamento, trabalho, profissão, empresa. Então, eu vou, dentro do mapa, vou olhar ali onde estão as questões, né? Vamos supor, a pessoa está lá com um aspecto super tenso na casa 10. Casa 10 é como a pessoa será lembrada. Então, o que ela faz aqui agora? Santos Dumont, todo mundo sabe o que ele fez. Se a gente for olhar o mapa dele, a casa 10 está linda, brilhante, com aspectos maravilhosos. Então, dentro do que ela quer trabalhar, eu posso olhar lá no mapa, sei lá, ela quer trabalhar o casamento. Quem é o casamento? É um asteroide chamado Juno, dentro da mitologia grega. Juno é a única pessoa que é casada no Olimpo, casada com Zeus. Ou então ela tem uma dificuldade em relação à sexualidade, a gente vai olhar para Lilith. Lilith é a primeira mulher do mundo, né? É a cobra ali, não é a Eva, é a cobra. Mas também a Lilith é o lado oculto da Lua, são as emoções ocultas. Então, o que tem ali emocionalmente, sexualmente, que tem algum problema? O mapa traz isso, aquelas tensões astrológicas. Se tem uma dificuldade em se comunicar, eu vou olhar para Mercúrio. Mercúrio é como você pensa e como você se comunica. Quais são que são arquétipos? Quais são as tensões astrológicas que indicam ou por vidas passadas ou por memórias de trauma, sejam elas de vidas passadas ou agora, ou ligados à ancestralidade que dificultam no aqui e agora. É isso, né? Então o mapa é um manual de instrução. Ou então a pessoa vem constelar um mapa sem assunto. Eu vou olhar onde estão as tensões ali, né? Então hoje, no exemplo de hoje, que é o que está mais fresco na minha cabeça. Então eu fui lá, olhei e falei, olha, tem tantas quadraturas aqui no meio do céu. Quadratura é o aspecto mais tenso da astrologia no mapa ali, que é o que a gente precisa trabalhar em terapia. Não vou olhar para as qualidades, não vou olhar para as questões que, como se diz? Para os talentos. Eu vou olhar para as linhas vermelhas do mapa. A gente está aqui vamos limpar as coisas, né? Vamos evoluir. Então, ó, tem tantas quadraturas no meio do céu, no ascendente tem isso. Tem a dificuldade XYZ aqui em relação a Netuno, que é o coletivo, e foi justamente o que saiu quando eu entrei na hipnose sistêmica, voltei em vida passada, era um grupo de pessoas que ela tinha prejudicado, muito grande, e com uma dor muito profunda, né?
Era uma constelação em que apareceu que em vidas passadas a pessoa não é aliciava crianças para prostituição, é mais ou menos isso, né? Aquelas tabernas, mas entender que era a situação, que não tinha outro recurso, que se a pessoa nascesse numa família sem o dote, ela estava à margem da sociedade, o único trabalho que tinha para a mulher era prostituição, não tinha outra opção. Não, então ajudar a cura dessas pessoas, aí entrei com a apometria, para ajudar naquelas memórias presas naquela dor, e indiquei um outro tratamento, continuidade desse tratamento, que aí eu fiz parceria aí com uma energia que eu amo muito, que me ajuda muito a liberar também esses padrões de dor, de medo. Aí já entra numa questão mais energética, né? E aí eu indico para a pessoa quando há necessidade disso também é trabalhado. Bom, não sei se eu respondi sua pergunta, Karine, em que casos a gente trabalha o mapa. A gente pode simplesmente fazer o mapa, olhar para ele e falar, tem uma tensão aqui. E nas questões ali da moça hoje, por exemplo, tinha lá Netuno, tinha Urano. Urano é no fundo do poço temporão, é o inconsciente do inconsciente, por isso você nem faz ideia. Tava lá com Stellium, que é uma ligação com Urano, Netuno, Saturno, em oposição com, acho que era a Lua, as emoções. E aí a gente foi sentindo, usou a neurociência porque dava dor de cabeça, fui no passado com a hipnose, usei a apometria, ajudou a acalmar um pouquinho aquelas almas, aquelas personalidades machucadas pelo abuso, pela prostituição forçada, né? E a gente não tá muito diferente, né? Hoje em dia, infelizmente. Tava outro dia pensando, nossa, a única coisa boa da pandemia é que não tem mais guerra. Aí já começou Iraque não, Israel e Palestina de novo. Falei, bom, a gente ainda tem muito para melhorar, né? Quem sabe daqui uns 800 anos a Terra começa a ficar um pouquinho melhor. Mas a gente vai fazendo a nossa parte, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Entendeu? Tem uma outra pergunta. Na constelação convencional, mesmo que a gente não fale nada sobre a família para o constelador, o campo vai revelando por si só o que precisa ser olhado. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Porém, teve uma constelação que a pessoa, eu falei assim, o que você quer trabalhar? Ela, dá para deixar o tema livre? Eu falei, dá. Tudo bem, vamos ver o que aparece. Coloca uma pessoa para representar você. Só que o campo não abria. Ela podia falar o assunto, o campo não ia abrir. Porque, na verdade, ela não queria se trabalhar. Ela queria, talvez, sei lá, olhar a técnica. Ou talvez ela não estivesse pronta. Já aconteceu, assim, de uma pessoa falar assim, olha, eu tenho um assunto A, B, C. Todos estão me incomodando, eu não sei por qual deles eu começo. Eu falei, tudo bem, coloca uma pessoa para representar você e deixa vir. Aí ela, já sei, é esse assunto, é o B que está aparecendo agora. Ela começou a identificar ali sei lá, não lembro o que era, o marido, enfim. Então é isso que está aparecendo, ok. Então, mas por que é importante a pessoa falar, olha, eu quero trabalhar, sei lá, meu imóvel, quero constelar a venda do meu apartamento, quero constelar por que o colega de trabalho fica fazendo XYZ comigo, enfim. Porque senão, imagina assim, o consciente é como se fosse um barquinho e o inconsciente é o oceano inteiro. Tem muita coisa lá embaixo, muita coisa. Então, se eu sei que eu vou mergulhar aqui e tratar isso daqui, é mais fácil. Porque senão, tem isso, aí tem aquilo ali, aquilo lá, que eles podem estar interligados e muitas vezes estão. Mas também é possível constelar sem tema nenhum. Por exemplo, o mapa. Mas o mapa não foi aleatório. Eu olhei para o mapa e falei, ó, tem uma tensão aqui, neste planeta, nesse. E aí foi um que eu olhei e me deu dor de cabeça. Por outro lado, eu coloquei aquele planeta que era Marte, que me deu dor de cabeça, mas não foi Marte que abriu. Marte representa o deus da guerra,
ele representa como eu vou para o mundo, como eu vou para o trabalho, representa também a energia masculina, né? Até o masculino no outro, o relacionamento da energia masculina com o feminino, mas não é independente do sexo, não é isso, independente do gênero, é o masculino e o feminino de cada um. Mas ele representa o trabalho, mas não foi o Marte que revelou, ele me deu dor de cabeça, eu falei, é alguma questão de trabalho. E aí eu comecei a colocar as tensões astrológicas, e revelou justamente pela Lua e pela cauda do dragão, que foi coisas de vidas passadas que não estavam resolvidas em relação ao propósito de vida. O Marte me deu só um indício, talvez eu precise olhar mais profundamente para esse Marte num outro momento. Ele foi, sabe a cerejinha? Falou, ó, tá aqui o problema. E a gente começou a trabalhar. Mas é possível ir sem tema também, desde que a pessoa esteja de coração aberto, porque tem gente que às vezes vai com tema ou sem tema, de coração fechado, não adianta nada. Bom, é isso. Semana que vem, sábado e domingo, eu vou fazer um curso de apometria e hipnose sistêmica, como eu misturo essas duas técnicas. Já fiz mês passado ou retrasado, já não lembro mais, já me perdi, passado, sobre o uso da neurociência na constelação. E a gente vai todo mês trazendo um tópico novo, um tema novo, e a gente vai se aprofundando. De nada, Karine. Não precisa ser terapeuta, pode ser estudante, pode ter vontade de aprender sobre essas técnicas, vai ter material didático, a gente vai falar também do desdobramento de tempo e espaço, né? Entender que a dobra do tempo, entender os buracos de minhoca que tem no espaço, que é o apelido dos buracos de Einstein-Rosen, que é a comunicação entre dimensões. A ciência já calculou 11 dimensões, existem 11 dimensões calculadas. Nós estamos aqui na 3D, a terceira dimensão. A quarta dimensão é regida por Cronos, que é o tempo, passado, presente e futuro, e é nessa dimensão que a gente vai transitar um pouquinho. Buscar as informações aí entre as dimensões, sejam elas onde estiverem, onde esses ancestrais, onde essas memórias, que tem gente que fala assim, é como se fosse a nuvem, a gente vai acessar o iCloud, vai acessar a nuvem, vai trabalhar, ressignificar esses arquivos, esses registros arcásticos e mandar de volta essas informações ressignificadas. Então a gente vai entender um pouquinho da física, tá? Do campo mórfico, mas principalmente os buracos de minhoca, buracos de Einstein-Rosen, para entender o uso da hipnose na constelação. Bem-vindos. Eu vou deixar aqui, peraí que hoje está mais difícil aqui, porque eu estou sem o suporte, eu adaptei com o Tupperware da minha mãe, que eu estou aqui em São Paulo. Eu vou colocar aqui meu telefone, meu WhatsApp, 011, mesmo morando em outra cidade no interior de São Paulo, continuo com 011. Tá aqui para que possam enviar para a gente conversar, né? E aí eu mando o conteúdo programático do curso. Vai ser sábado à tarde e domingo o dia inteiro. Certificado, material didático, vai ser pela internet, pelo Google Meet. Estão todos convidados, todos bem-vindos, tá bom? O investimento continua o valor de... Aliás, eu baixei, né? De 2020 eu cobrava um outro valor, veio pandemia e tá num valor mais em conta, também por ser online, né? Pensando nisso também. Até breve, eu vou deixar essa live gravada no IGTV e depois eu vou subir também para o YouTube, tá bom? Até mais. Gratidão, Patrícia.